sou arquiteta, há mais de 25 anos venho trabalhando com projetos, obras e com pesquisas. Fiz mestrado, doutorado, e comecei a fazer pesquisas e estudar sobre a questão e a relação da sustentabilidade com a arquitetura. E meu trabalho acabou se voltando completamente para essa área. Hoje, além de projetos, consultoria de construção sustentável, a minha empresa também é certificadora do BREEAM, é uma certificação de edifícios e comunidades. Também somos representantes de algumas empresas de consultoria estratégica, como a Space Syntax. Também damos aula, palestras em empresas e tal. Bom, o tema da construção ele é estratégico para a questão da sustentabilidade, embora, para mim, pelo menos até pouco tempo, não parecia. O setor da construção é o que mais utiliza recursos naturais do planeta. Dentre eles, hoje se consome 20% mais do que a Terra consegue se renovar, 40% desse consumo é feito por atividades da construção, e no Brasil, 70% da madeira ilegal e 34% da água potável também vem de atividades da construção. Os resíduos também são bem significativos. 70% dos nossos resíduos urbanos, que coisa beça, são provenientes da atividade da construção, que se dão 90 milhões de toneladas por ano. Bom, falando desse quadro geral, eu também trouxe alguns produtos, alguns materiais que a gente conhece, quem é arquiteto, quem não é arquiteto, a gente mora em casa, trabalha em lugares construídos, que são bastante impactantes. O cimento, por exemplo, por pessoa, por dia no planeta, a gente consome mais cimento do que comida, do que alimento, né? E esse material é relacionado a 5% das emissões de carbono mundiais. O amianto, que a gente conhece em telhas, caixas d'água, de fibrocimento, já foi banido de 50 países e é relacionado a 90 mil mortes por ano por doenças como a silicose. Tem também a questão dos esgotos sanitários domésticos brasileiros. 50% deles são coletados e menos de 35% são realmente tratados. A água, sabemos que a água, nosso planeta é um planeta água, mas dessa água, 95,7% é salgada e menos de 1% é doce, limpa e potável. Esse mapa mostra a disponibilidade de água no planeta, por países, por regiões. Em azul, são áreas que não têm problema nenhum de disponibilidade de água. Em vermelho, no oposto, são lugares que têm muito problema de disponibilidade de água. Então, dos 7 bilhões e alguma coisa que somos hoje, 1 bilhão já tem muitos problemas de acesso à água potável. Energia também é uma questão bastante complexa. Mais de 80% da energia gerada provém de combustíveis fósseis, que são grandes responsáveis pelo aquecimento global. E o custo dessa geração de energia pode gerar também muitos investimentos. No Brasil, um chuveiro elétrico que custa R$50 pode exigir um custo de investimento de R$2.000. E a questão da madeira também é uma questão complexa. Eu ouço muito falar da gente não usar madeira para não desmatar as florestas, né? Bom, realmente temos problemas urgentes com a questão de desmatamentos ilegais. Mas será que é tão simples assim? Quer dizer, a questão do desmatamento ilegal é realmente uma questão bem complicada. Uma área como essa provavelmente foi desmatada porque foi-se buscar algumas árvores grandes, frondosas, que abrem um clarão para ser extraída, se for extraída de uma maneira não legal e não adequada, e a terra fica desmatada, sem manejo, e as comunidades da floresta, que existem comunidades das florestas, não se desenvolvem adequadamente. Bom, isso são algumas questões que eu quis pontuar sobre evidências de impactos que são relevantes, que a gente gera no nosso dia a dia no meio ambiente. E por que será que isso não leva a gente a ações urgentes em saber essas questões todas? Talvez porque herdamos algumas ideias, desde a Revolução Industrial, de que os produtos, de que os recursos naturais são infindáveis. Então, a gente não precisa se preocupar como eles são extraídos,
de que tipo de impacto eles podem gerar na extração, na produção, quando viram produtos são utilizados, ou mesmo quando viram lixo. Porque a terra, de uma maneira ou de outra, ela vai absorver, ela vai resolver isso, sustentar isso. Bom, isso poderia ser ideias bastante razoáveis na época dessa Revolução Industrial, que a humanidade tinha 1 bilhão de habitantes. Nós crescemos numa quantidade absurda em muito pouco tempo. Mas continuamos com a ideia de que só devemos nos preocupar com o que consumimos e o que gostamos, porque temos dinheiro, queremos consumir, sem ter que preocupar com o que antes e depois o que acontece com isso. Foi assim que a gente aprendeu. E essa questão também da economia, desse modelo de economia, também pressupõe uma revolução de demanda, que é você despertar desejos, que esses desejos virarem necessidades e essas necessidades gerarem o consumo para manter toda essa estrutura concebida dessa maneira. Mas será que realmente dá para a gente consumir tanto como a gente está falando, como o Hélio já falou bastante até agora há pouco? Se fôssemos poucas pessoas, poderíamos consumir muito e o planeta poderia absorver isso tudo. Não estaríamos nem falando nisso aqui agora. Mas talvez não seja assim. Bom, a pegada ecológica faz essa conta. Ela estima quanto do planeta consumimos, com a quantidade de pessoas que somos, dos hábitos que nós temos. Esse mapa mostra por país quanto, em média, proporcionalmente, cada país poderia estar consumindo do planeta. Os países em rosa clarinho consumiriam tipo 1 planeta. E os vermelhos bem escuro podem chegar a 9 a 10 planetas, proporcionalmente. Bom, soluções para isso. Como solucionar essa questão, além de consumirmos menos? Os edifícios foram considerados as alternativas mais baratas e eficientes de redução dos impactos no planeta. E para as questões que eu apontei rapidamente antes, algumas eu posso até sugerir algumas sugestões, umas soluções. Para a redução dos impactos do cimento, por exemplo, temos o cimento CP3, que ele utiliza 70% do material reciclado, é mais econômico e aí tem um ótimo desempenho. É uma ótima opção. Para as questões de cobertura, também temos os telhados verdes, que além de cobrir, são colchões de vegetação térmica que cobrem e também absorvem calor em vez de refletir para outras edificações. A questão também do volume enorme de resíduos que a gente gera com as construções, demolições, podem ser amenizados com o uso de, em vez de usarmos a brita, que para fazer o concreto, imagino que muitos não trabalhem com obra aqui, para fazer um concreto você precisa da brita, uma pedrinha cortada em pedacinhos, podemos usar restos de laje, de tijolos e fazer no mesmo formato e utilizar isso nessa massa, em vez de moer montanhas para fazer a nossa brita. Para os esgotos também. Hoje temos estações de tratamento de esgoto pequenas, que podem ser para pequenas casas ou com grandes empreendimentos, e que no mesmo terreno ela consegue transformar até 90% da água em água potável, de uso secundário, um uso para irrigação ou um uso para vasos sanitários. E ainda pode economizar 40% da conta mensal desse recurso. Para a energia também temos hoje, já foi falado aqui bastante, as fontes de energia limpas e renováveis, que são muito positivas. E para a madeira, a madeira é uma solução sim, eu considero a madeira uma solução, mas uma solução se for usada uma madeira certificada. E aí eu gosto de falar, porque muitas vezes eu não sei se as pessoas sabem o que é madeira certificada. Madeira certificada é uma madeira que tem todo o processo dela rastreado, desde essa extração, desde a maneira que esse manejo dessa terra é feito, essa mão de obra que é utilizada e o transporte que é feito. Esse transporte que é feito até vender. Então, tem madeiras hoje que tem um selo do IBAMA, que é obrigatório, que tem só esse momento, esse transporte que é feito, que ela tem um certificado. Isso não é uma madeira certificada, isso é uma madeira que tem um selo, tem um documento de transporte. E a madeira tem outras vantagens também. É um material que se renova, você planta, nasce de novo.
várias matérias-primas que temos não fazem isso. A pedra, por exemplo, você não planta novamente, né? Imagino. Tem a questão também do sequestro de carbono, que a madeira ela é um banco de carbono. Então, você tem uma árvore, ela vira uma mesa, ela vira uma porta, ela vira um piso. E se esse piso durar 60 anos, 70 anos, bom, eu tenho casa da minha avó, que tem não sei quantos, muito mais do que isso, esse carbono está preso nela, está sequestrado ali. E ele só vai ser emitido lá na frente quando essa madeira se degradar e virar resíduo. Bom, então o que seria uma boa arquitetura sustentável? A gente pode considerar uma boa arquitetura sustentável uma arquitetura que agrega os valores de um projeto, qualidade de projetos como criatividade, beleza, mas que também incorporem conceitos de ecoeficiência, de conforto em relação à redução dos impactos, desperdícios e, com isso, aumente a economia. Bom, quanto à economia, esse é um tema bastante interessante, porque ouço muito falar que os produtos sustentáveis são mais caros. Nem sempre são mais caros, alguns dos que eu citei não são mais caros, mas consideremos os que são, sim. Se um produto é não sustentável, significa que ele, em alguma parte do seu processo, impacta de alguma maneira. Ou toxicidade, ou polui rios, ou são ligados a alguma catástrofe, direta ou indiretamente. Consideremos uma catástrofe. Se tem uma catástrofe que, indireta ou indiretamente, está relacionado com algum impacto desse tipo, quem paga para recuperar essas áreas? Não somos nós, através de impostos ou de medidas de emergências que muitas vezes são muito mais dispendiosas do que as preventivas e que muitas vezes são irreversíveis, né? Você gasta, ainda não tem danos econômicos, ambientais e sociais sem ter como remediar. Se a gente tivesse um imposto que incluísse esses danos, certamente um produto não sustentável ficaria muito mais caro do que um produto sustentável. É o caso da carne. A carne, considerando todos os rebanhos, ela emite mais CO2 do que toda a frota automobilística. Mas esse preço, esse valor, esse custo, não está no preço da carne. Bom, outra questão que me pergunta é sobre a questão da iniciativa sustentável nos edifícios. Iniciativas sustentáveis são sempre muito bem-vindas, mas uma iniciativa sustentável significa que um edifício é sustentável? A gente considerar que um edifício tem várias categorias de impactos, podem ter relacionados à água, energia, materiais, resíduos e muitos mais. Se eu tenho um item de uma dessas categorias sustentáveis e vários outros, eu tenho até mais insustentável do que outros edifícios, será que eu posso considerar que esse meu prédio é mais sustentável do que os outros porque eu tenho uma iniciativa boa? Para isso temos as certificações de edifícios, de áreas urbanas, que ela contribui avaliando, informando, ensinando novos hábitos por isso e também ajudando a reduzir os impactos dos edifícios, que já vi lá atrás que são tão relevantes. Bom, para concluir, 2 pontos que eu queria falar. Um é a questão da informação. Se é uma questão, nesse momento que estamos de reconhecimento crescente da importância e relevância desse tema, a informação é o nosso maior aliado. Agora, a informação enganada, que se diz sustentável sem ser, que a gente chama de greenwash, é o maior perigo. Bom, essa questão do greenwash, hoje, é uma questão muito grande. Não sei o quantos de vocês lidam com essas áreas, enfim, de sustentabilidade diretamente, mas hoje temos questões de greenwash muito elaborados, muito sofisticados, e que contam basicamente com a nossa falta de informação para existir. Mas se a ideia de um produto que tem um greenwash é ruim, por outro lado, ela também é uma prova de que estamos caminhando para a sustentabilidade, sim. Porque por que uma empresa que só tem um foco na venda do seu produto iria se preocupar em parecer sustentável sem ser, se isso não significasse uma venda maior do seu produto? E para concluir, queria falar do que me estimula a trabalhar nessa direção da sustentabilidade cada vez mais. São os números. Os números que crescem em problemas, eu falei já alguns aqui, também crescem significativamente se a gente considerar o esclarecimento cada vez maior que a gente tiver sobre essas questões e considerar, como o Hélio também comentou, se cada um fizer um pouco e esse pouco for multiplicado pelo número enorme de pessoas que somos, certamente essa realidade pode ser transformada rapidamente
e muito positivamente. Eu acredito que essa é a base de uma nova realidade que estamos construindo no nosso mundo. Obrigada.